Capítulo 12. O Espiritismo nas Escrituras. Marie, esse lugar é tão resguardado por Deus que não sei como um espírito tão pequeno como o meu pôde aqui chegar. Luiz, você é um repórter do mundo espiritual. E a um repórter são abertas as fronteiras. O seu trabalho é passar informação. E é isso que estamos fazendo aqui. Muitos julgam isso bobagem. Também existem aqueles que não aceitam a evolução em linha reta do espírito. Veja bem o cuidado dos espíritos evoluídos para com os espíritos em evolução. O respeito e o amor se fazem presentes em cada ato. Olhamos aquele lugar e percebemos como o homem desconhece a sua origem. Mesmo se dizendo espírita, ataca e fere, quando não aceita o modo de pensar dos próprios companheiros da doutrina, enquanto ela é translúcida e bem explica a escalada do espírito em formação e suas tendências. Este lugar, Luiz, é um viveiro de almas. Daqui o princípio inteligente é levado até os laboratórios, onde recebe tratamento. Depois ainda passa por algumas espécies intermediárias, até ser levado a lugares apropriados à preparação para o grande mergulho na humanidade. Pena que poucos se conscientizam do valor do seu próprio espírito, julgando-se imperfeitos e nada fazendo para melhorar. No dia em que todos os homens estudarem essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, irão compreender por que estão no corpo físico e verão que, mesmo possuindo fortuna, nada têm, porque o que é da matéria ficará. O espírita que estuda a doutrina compreende que tem de se desapegar das coisas perecíveis e, quando isso acontece, busca desesperadamente ajudar seu próximo. O espírita não conhece milagre. Para conquistar a felicidade, terá de lutar por ela. Na doutrina, o homem não gozará de privilégios, somente por ter chegado à casa espírita, porque o que a doutrina apresenta ao homem é justo e bom. Se ele é justo e bom, não castiga um filho, porque usou mal o livre-arbítrio presenteado por ele. Por que não fortalecer o rebanho, proporcionando-lhe conhecimento bíblico? No item 59 de O Livro dos Espíritos, Kardec esclarece: dever-se-á concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram a interpretá-la. A doutrina está anunciada, grafada, embelezada no Antigo Testamento. Quem fica indo contra esse livro divino é porque não deseja estudá-lo. Será que esses fariseus julgam que quem estuda a Bíblia está traindo Allan Kardec? Ou temem alguma proibição nela contida? Os espíritos superiores, que tão bem conhecem a Bíblia, recomendam a todos os estudiosos da doutrina, principalmente aos jovens, que leiam a Bíblia. Ela contém as grandes revelações. É um livro espírita. Nela encontramos os profetas e os apóstolos, que eram médiuns, as manifestações espíritas, a reencarnação, as materializações, os passes. Por que não criamos grupos para estudá-la, principalmente as crianças e os jovens? Voltamos a repetir, são eles, e não os mais idosos, que comporão as futuras diretorias. Enfim, os encarregados do espiritismo em terras brasileiras. Os antigos viveram uma época tranquila, mas as crianças e os jovens deverão estar bem preparados para os grandes ataques quando ocorrerem. A doutrina possui meios para oferecer aos seus iniciantes material suficiente para bem elucidar os jovens e as crianças. O livro Quem Inventou o Espiritismo, do irmão João, dá ao estudante da doutrina elucidações sobre como se portar diante de falsos profetas. Se cada casa adotar um estudo do Antigo Testamento para crianças e jovens, eles terão maior capacidade de entender o Espiritismo codificado por Allan Kardec, pois a Bíblia é um cântico espírita. Os médiuns são muito reais.
na figura dos profetas e as manifestações espíritas ocorrem em todos os lugares. Mas o intuito desse livro não é elucidar o leitor espírita sobre os novos bíblicos, sobre os livros bíblicos. Não tenho capacidade para tanto. No livro Amigo e Mestre, tentei mostrar a beleza do Sermão do Monte, entrelaçando-o com algumas páginas do Antigo Testamento. O livro do irmão João, sim, coloca o espírita frente à verdade da filosofia espírita, tão velha quanto a própria humanidade. Os profetas maiores e menores eram verdadeiros médiuns, íntegros e conhecedores da lei de Deus. E os espíritos sempre se manifestavam, como na passagem de Daniel, quando todos viram uma mão materializada a escrever, e também no trecho da mula que falou com Balaão. Quanto aos espíritos trevosos que se manifestavam no Antigo e no Novo Testamento, Jesus muito bem os doutrinou. Se o espírita continuar sem ler e estudar a Bíblia, vai ficar acuado, porque os tocadores de trombetas estão de casa em casa, nas ruas e fundando igrejas, enquanto alguns centros espíritas estão vazios. Sabem por quê? Porque o espiritismo, codificado por Allan Kardec, procura melhorar o homem, curá-lo das imperfeições, mas poucos desejam realmente se curar. É mais fácil ir a uma igreja que diz operar milagres, fazendo com que tenhamos carros, bens materiais, ótimos casamentos, do que a casa espírita, que revela verdades sobre as vidas sucessivas, dizendo que o hoje representa a colheita do ontem e que temos de lutar pela perfeição. Que no mundo espiritual existe trabalho, responsabilidade, universidades, e que a cada um é dado conforme as suas obras. Quem deseja conhecer essas verdades? Muitos poucos. Mas que esses poucos tenham conhecimento e abracem a doutrina que escolheram, porque o Maria vai com as outras não irá aguentar o peso da responsabilidade como espírito. Portanto, vamos iniciar hoje a elucidar a criança e o jovem sobre a grande responsabilidade de se dizer espírita. Tornar-se espírita não é só admirar o espiritismo, é sofrer uma transformação moral, fazendo surgir do materialista de ontem um ser renovado. Se cada espírita fugir da reforma interior e apenas frequentar as casas espíritas, perdoe-me por falar tão duro, mas os auditórios das casas espíritas ficarão cada vez mais vazios. Luiz, o que você acha que está faltando nas casas espíritas? Não só nas casas espíritas, mas o movimento espírita em geral está precisando de humildade, fraternidade e trabalho. Como diz Lázaro José, não se atiram pedras nas árvores do vizinho, ainda mais nas do nosso próprio quintal. Os cardeais de ontem, hoje reencarnados e militando no meio espírita, não só mandam as pessoas para a fogueira, porque não podem, porém criticam sem piedade aqueles que eles julgam nada entender de doutrina espírita. Enquanto os donos da verdade, os ditos defensores da doutrina espírita, desentendem-se, os centros estão ficando vazios, porque muitos espíritas desiludidos com os homens da doutrina partem em busca de outras crenças. Mas por mercê de Deus, a doutrina permanecerá através dos séculos, porque a doutrina é de Deus, ninguém pode destruí-la. Em vez dos espíritas atacarem uns aos outros, por que não atacamos ofensores da doutrina? Causa pena, Marie, assistir a esses ditos pregadores do Cristo na televisão, onde os pobres espíritos são os culpados por tudo de mal que acontece no plano físico. Os espíritas precisam se defender? Acho que não, Marie. Mas eles têm de se organizar, fortalecer, amar, unir, lutar pelo espiritismo. Luiz, você tem razão. O homem
por ser imperfeito, busca o sobrenatural e os fenômenos, os espetáculos. Uma casa equilibrada, disciplinada, só oferece a seus frequentadores a paz. Mas eles, muitas vezes, desejam mais, muito mais. E quando ouvem dizer que existem igrejas que irão levá-los à riqueza, à felicidade, correm a buscá-las. Marie, há centros espíritas lotados, mas somente nos dias de trabalho de cura ou de desobsessão. É verdade. Poucos buscam uma casa para aprenderem a se portar em sociedade. E sabemos que somente o estudo sério e a evangelização de cada um leva à conquista da paz interior. Conversávamos diante dos nossos irmãos animais. E pensei, até quando o homem irá fugir da verdade de sua existência? Será que pode ser feliz na ignorância, julgando-se sem compromisso com Deus e com a vida? Será que é feliz uma pessoa materialista? Pode sentir-se feliz alguém que nada espera do amanhã? Claro que não. O homem sem fé é um rio sem água. Só mesmo aquele que deseja tornar-se melhor irá buscar o centro espírita, fazendo dele uma universidade e um hospital de almas, entregando-se ao trabalho e ao estudo. Mas sempre existirão aqueles que, sem fé raciocinada, ligarão a televisão e deixarão que os pregadores, repletos de promessas, adentrem seus lares e neles acreditarão. Querido leitor, tenho certeza de que você irá sorrir e mudar de canal dizendo: o Luiz Sérgio tem razão. Se posso me banhar no conhecimento de ontem, do hoje e do amanhã, por que viver de sonhos do sobrenatural? E buscará o livro dos Espíritos, esse mapa do caminho evolutivo, procurando as respostas para todas as suas perguntas. Depois de pensar, pedirá por eles. Perdão, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Marie enlaçou meus ombros e fomos saindo devagar. Nisso uma flor balançou em seu galho, como se estivesse despedindo-se de nós. Sorri e dei graças ao Senhor por ter andado muitas léguas. Marie orou baixinho. Senhor do Universo, benditas mãos que seguram as nossas, imaculado é o teu conhecimento, que tão bem nos transmites. Perdoa, bom Deus, os nossos erros e fortalece-nos, para que jamais nos sintamos ofendidos. Seja feita a tua vontade, e nunca a nossa, por sermos ainda ignorantes. Dá-nos, Senhor, a paz, a esperança de um mundo melhor, e não nos deixeis perdidos na estrada da vida, longe do teu coração de Pai, porque o teu reino de amor é glória prometida a todos aqueles que lutam pela perfeição.